O que você vai ouvir agora não é apenas uma história, é um testemunho que desafia a lógica humana. Imagine estar em uma igreja simples, na Somália, um dos países mais perigosos do mundo para ser cristão. Enquanto homens, mulheres e crianças oram, um grupo armado invade o templo, mas algo sobrenatural acontece diante de todos. Hoje eu vou te contar como o impossível se transformou em realidade e como um milagre salvou dezenas de vidas. Fique ligado no vídeo de hoje do canal onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora e aperte o sininho para não perder nenhum testemunho real. O meu nome é Pastor Michael Johnson e nos últimos 30 anos tenho servido em diferentes nações. Mas nada me preparou para o que vivi na Somália, em uma pequena cidade chamada Baidoa. Era uma noite de sexta-feira quando recebi uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha era de pastor Yusuf Ali, líder de uma pequena igreja evangélica em Hargeisa. Seu inglês estava carregado de sotaque, mas suas palavras eram claras. Pastor Michael, algo terrível vai acontecer. Deus tem nos mostrado em sonhos e precisamos de ajuda. Confesso que hesitei. A Somália sempre foi conhecida como uma das regiões mais hostis para o evangelho. Perseguição, ataques, prisões. Seguir a Cristo lá é praticamente assinar uma sentença de morte. Mas havia algo naquela voz, um peso espiritual, uma urgência que não me deixava em paz. Durante dias, o pastor Yusuf e os anciãos da igreja relataram visões perturbadoras. Homens armados invadindo o templo durante a oração de domingo, gritos de desespero e, ao mesmo tempo, uma luz sobrenatural descendo do céu e enchendo a casa de oração. Naquela mesma noite, enquanto orava, senti como se o Espírito Santo confirmasse no meu coração: Michael, vá, eu vou te mostrar a minha glória. Dias depois, cheguei à Somália. O calor e a poeira das ruas de Baidoa eram sufocantes, mas o que mais me impressionou foi a atmosfera espiritual. Cada esquina parecia carregar tensão, medo, mas também uma fé viva. Quando entrei na igreja do pastor Yusuf, percebi que era um lugar simples. Paredes de barro, teto de zinco, bancos improvisados. Mas o ambiente estava carregado de oração. Era como se cada tijolo tivesse absorvido lágrimas e súplicas ao longo dos anos. Naquela primeira noite, os líderes da igreja se reuniram para orar. Um por um, começaram a relatar visões idênticas. Todos falavam do mesmo ataque, da mesma hora exata, domingo, 11 da manhã. Mas também falavam da mesma promessa: uma luz do céu viria para salvá-los. E foi naquele momento que eu percebi, eu não estava ali por acaso. No sábado à noite, véspera do culto, a pequena igreja de Baidoa ficou lotada. Eram pouco mais de 120 pessoas. Homens, mulheres, crianças, até mesmo idosos com dificuldade de andar. Todos estavam ali não apenas para adorar, mas porque sentiam no coração que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. O pastor Yusuf me apresentou a cada um dos líderes. A irmã Ayaan, de 70 anos, que havia perdido 2 filhos em ataques anteriores. O jovem Abdirrahman, de apenas 19 anos, que havia sido ameaçado por vizinhos muçulmanos radicais por não abandonar a fé. E a pequena Nastix, uma menina de 9 anos que tinha sonhos proféticos quase todas as noites. A atmosfera naquela vigília era indescritível. As vozes se erguiam em cânticos no idioma somali, clamando: Sise Masish wa Badbadie. Jesus Cristo é Salvador. A cada palavra, parecia que o céu se inclinava sobre aquele lugar. Durante a oração, algo aconteceu que jamais esquecerei. A menina Nastexo levantou-se no meio da congregação e disse com uma serenidade impressionante:
Jesus me mostrou que amanhã, quando o perigo chegar, nós não estaremos sozinhos. Ele enviará os seus anjos. Houve um silêncio profundo. Ninguém duvidou, ninguém riu. Era como se todos já soubessem que aquela promessa estava prestes a se cumprir. Eu confesso, naquela noite não consegui dormir. Não era medo, era expectativa. Eu sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E aqui eu quero abrir meu coração com você que está assistindo agora. Já imaginou estar em um culto, sabendo que algo terrível pode acontecer, mas mesmo assim escolher adorar a Deus? O que você faria nesse lugar? Me conte nos comentários, porque sua resposta pode inspirar outras pessoas. Se essa história já tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal Onde o Milagre Começa e ative o sininho, porque vamos continuar trazendo testemunhos que fortalecem a fé. Na manhã seguinte, o sol ainda nem havia alcançado o alto do céu, mas já fazia um calor sufocante em Baidoa. Por volta das 9 horas, as famílias começaram a chegar à igreja. Não vinham com semblante de medo, mas com uma paz que só o Espírito Santo pode dar. Era como se cada um já tivesse aceitado que, custasse o que custasse, aquele dia seria para glorificar a Deus. E foi então que tudo começou a se alinhar, exatamente como havia sido revelado. O relógio marcava 11 horas em ponto quando a congregação se levantou para cantar. As vozes ecoavam em somali, entoando um hino que dizia Ale Wein Yahai, quão grande é Deus. O pastor Yusuf estava no púlpito ao meu lado. Seu rosto não mostrava medo, mas uma fé inabalável. Eu sentia meu coração disparar, como se cada batida fosse um aviso do que estava prestes a acontecer. De repente, exatamente às 11h20, a porta principal da igreja foi arrombada com violência. O estrondo do metal contra a parede cortou o ambiente como uma lâmina. 6 homens armados, encapuzados e vestidos de preto, invadiram o templo. Suas vozes ecoaram em somali, gritos de ameaça, ordens para que todos se jogassem ao chão. Por um instante, pensei que a congregação entraria em pânico. Mas o que aconteceu me deixou completamente sem palavras. Ninguém se moveu em desespero, ninguém correu, ninguém gritou. Ao invés disso, todos continuaram cantando. As vozes se tornaram ainda mais fortes, como se as armas diante deles não existissem. Era uma adoração pura, sincera, que desafiava a lógica do medo. Os homens armados ficaram paralisados. Esperavam encontrar terror, mas encontraram paz. Esperavam gritos, mas ouviram louvor. Foi então que algo impossível começou a acontecer. Do chão de barro da igreja, pequenas faíscas de luz começaram a brotar. No início, parecia um reflexo, mas em segundos a luz tomou forma, como se fosse ouro líquido se espalhando pelo chão. Aquela claridade sobrenatural se expandiu, cobrindo cada pessoa presente. Era tão intensa que deveria cegar, mas ao contrário, transmitia calor, segurança, uma sensação indescritível de que o próprio céu havia descido sobre aquele lugar. Os homens armados recuaram alguns passos. Eu vi seus olhos arregalados por trás das máscaras, como se estivessem vendo algo que suas mentes não conseguiam compreender. Um deles tentou levantar o rifle, mas suas mãos tremiam tanto que a arma caiu ao chão. Naquele momento não era apenas luz. Formas começaram a se desenhar dentro daquele brilho, figuras celestiais. E eu sabia, sem a menor dúvida, que o milagre prometido estava se manifestando diante dos nossos olhos. No meio daquela luz intensa, as formas se tornaram nítidas. Não eram sombras, não eram ilusões, eram anjos do Senhor. 7 deles, imponentes, com mais de 2 metros de altura, apareceram em meio ao brilho. Suas armaduras não eram de ferro, mas de luz viva, refletindo a glória de Deus. Seus olhos não podiam ser confundidos. Era como olhar para a eternidade, profundos, cheios de autoridade e amor ao mesmo tempo. Um dos anjos se colocou diretamente entre os homens armados e o púlpito,
onde o pastor Yusuf permanecia de pé. Seu semblante transmitia uma força tão avassaladora que o ar pareceu vibrar. Os atacantes ficaram congelados. Suas armas, antes firmes, agora pendiam inertes, como se não tivessem mais peso. O líder do grupo, tentando manter o controle, gritou algo em somali, mas sua voz tremia. Não havia mais autoridade em suas palavras. Havia apenas medo. Então o anjo líder levantou a mão direita. No mesmo instante, uma voz ecoou, não apenas no ar, mas dentro do espírito de cada pessoa presente. Estes são meus filhos, estão sob minha proteção. Quem lhes tocar, a mim toca. Era impossível resistir àquela voz. Cada palavra carregava a força de 1000 tempestades e, ao mesmo tempo, a ternura de um pai amoroso. De repente, um a um, os homens armados começaram a cair de joelhos. Não era uma escolha. Era como se uma mão invisível os empurrasse para o chão diante da glória de Deus. O líder, com lágrimas escorrendo por baixo da máscara, começou a repetir em somali: Ilá e Kafi, Ilá e Kafi. Deus, perdoa-me. Deus, perdoa-me. A congregação, que antes apenas cantava, agora chorava, orava, clamava ao Senhor. Mas não havia pânico. Havia apenas uma certeza: Deus estava no controle. E foi nesse momento que algo ainda mais impactante aconteceu. O pastor Yusuf desceu do púlpito, caminhou lentamente até o líder dos atacantes e, colocando a mão sobre seu ombro, disse em inglês, com a voz embargada pela emoção: Brother, Jesus te ama, Ele já te perdoou, e nós também te perdoamos. A luz que envolvia o templo pareceu se concentrar ao redor deles, e eu entendi, não era apenas um milagre de proteção, era um milagre de transformação. Enquanto o pastor Yusuf mantinha a mão sobre o ombro do líder dos agressores, algo sobrenatural começou a acontecer. A luz que inundava o templo parecia envolver não apenas a congregação, mas também aqueles 6 homens que haviam entrado como instrumentos de morte. Um a um, eles começaram a chorar. As máscaras foram retiradas com mãos trêmulas. Eram jovens, alguns não passavam dos 20 anos. Seus rostos estavam marcados por cicatrizes e dureza, mas naquele instante, o brilho da presença de Deus suavizava cada expressão. O líder, chamado Musa Ibrahim, levantou o olhar com lágrimas escorrendo e disse em inglês quebrado: Eu não entendo, mas sinto como se tudo que vivi até hoje tivesse sido mentira. Hoje eu vejo a verdade. A pequena Nastiço, a menina que havia profetizado na noite anterior, se aproximou com uma Bíblia em suas mãos pequenas, mas firmes. Olhou para Musa e disse com uma voz serena que parecia carregar uma autoridade celestial: Jesus disse que essa palavra é para você. Ele sempre te procurou e agora você o encontrou. Quando Musa recebeu aquela Bíblia, seu corpo inteiro tremeu. Ele caiu de joelhos e, com o rosto no chão de barro, gritou: Jesus, se tu realmente me amas, toma a minha vida. Não quero mais viver em trevas, quero a tua luz. Naquele momento, não apenas Musa, mas também os outros 5 agressores começaram a se render. Suas armas foram largadas no chão como se fossem pesos malditos. Um por um repetiam: perdão, Jesus, perdão. A congregação chorava. Alguns se ajoelharam ao lado deles, impondo as mãos, orando, declarando vida onde antes havia apenas morte. O ambiente estava tão carregado da glória de Deus que todos sentiam como se o próprio céu tivesse descido sobre Baidoa. E o mais impressionante foi o que aconteceu em seguida. Musa, ainda de joelhos, olhou para o pastor Yusuf e disse: Pastor, nós precisamos ser batizados agora. Não podemos esperar. Não queremos sair deste lugar sem sermos de Cristo para sempre. As palavras dele ecoaram como um trovão no coração da congregação. Todos entenderam que não se tratava apenas de um livramento.
O que estavam presenciando era a transformação de inimigos em irmãos. A decisão foi imediata. A poucos metros da pequena igreja, corria um riacho estreito, onde muitos cristãos daquela comunidade já haviam sido batizados em segredo, longe dos olhos dos perseguidores. A congregação inteira se levantou e seguiu em direção às águas, cantando louvores em somali. Sizewa Nabad, Jesus é paz. Quando Musa entrou no riacho, seus joelhos ainda tremiam. O pastor Yusuf e eu o seguramos. Seus olhos, que antes transbordavam ódio, agora brilhavam com lágrimas de arrependimento. Ao ser mergulhado nas águas, algo extraordinário aconteceu. Uma luz dourada refletiu na superfície, como se o céu confirmasse que aquele homem havia nascido de novo. Um por um, os 6 agressores foram batizados. Cada mergulho era acompanhado por choros, cânticos e gritos de alegria. Pessoas que haviam perdido entes queridos em ataques terroristas abraçavam aqueles novos irmãos como se fossem família. O milagre não era apenas de salvação, era também de reconciliação. Horas depois, ainda na igreja, Musa ergueu a Bíblia que havia recebido da pequena Nastexo e disse: "Eu vim aqui como inimigo, e agora saio como filho. Nunca mais serei o mesmo. Jesus Cristo é Senhor da Somália." Aquelas palavras ecoaram com força. Não apenas os cristãos, mas até muçulmanos curiosos que observavam à distância ficaram impactados. A notícia daquele milagre se espalhou rapidamente. Meu irmão, minha irmã, essa história nos mostra que nenhum coração está tão endurecido que Deus não possa transformar. Onde havia ódio, o Senhor plantou amor. Onde havia violência, Ele trouxe paz. Se Jesus pôde transformar homens armados em discípulos, Ele também pode mudar a sua vida e a sua família. Lembre-se do que está escrito: "E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne." Ezequiel 36, 26. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado porque o teu poder ainda transforma vidas. Traz luz onde há trevas, paz onde há guerra e esperança onde há dor. Eu oro por cada pessoa que assiste agora. Visita o coração dela, traz arrependimento, fé e um encontro real com o teu amor. Em teu nome, Jesus, amém. Se essa história tocou sua vida, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo de onde você nos assiste e qual milagre você deseja ver de Deus. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa, porque toda semana trazemos testemunhos que fortalecem a fé. E se você deseja aprofundar sua vida de oração, temos uma sugestão para você: o e-book O Poder da Oração. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Receba essa palavra e nunca esqueça: onde termina a força do homem, é aí que o milagre começa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.